Salve, salve, está começando mais um Suave na Nave, eu sou Antônio Martins e hoje eu vou contar o relato de uma seguidora nossa lá do Instagram que ela diz ser neta da mula sem cabeça. Logo depois da vinheta, vamos lá? Pois é, gente, você também pode mandar o seu relato, sua história lá no Instagram. Só seguir a gente, Suave na Nave _oficial. Conta a sua história que eu vou ter um prazer enorme de trazer ela aqui para todo mundo ouvir. Pode ser sobre o folclore, pode ser sobre espiritualidade. Se você teve contato com algum espírito, alguma entidade, conta pra gente que eu venho aqui trazer. Se você também viu algum OVNI, algum extraterrestre, tem alguma história de abdução, conta pra gente lá no direct que eu vou trazer aqui e contar ela da forma que você me passar, tá bom? A Gina Miranda me contou essa história lá no Instagram. A Gina falou que é neta da mula sem cabeça. E ela me contou que a avó dela contou pra ela que lá no interior do Nordeste ela foi criada com mais 4 irmãs e que o pai delas era um homem bem rigoroso, apesar de chucro, trabalhar na fazenda. Ele era bem rigoroso com a criação das meninas, não deixavam elas brincar, ter muitos contatos com outras pessoas assim da cidade. Então, assim, a única vez que elas podiam sair de casa era para ir para a igreja. E essa igreja era um padre velhinho, com um sermão bem arrastado. Era uma tristeza para as meninas irem para a igreja. As meninas foram crescendo, se tornaram mulheres. E com o passar do tempo, esse padre também já não aguentou mais, faleceu. E para essa igreja veio um padre novo na igreja e novo na idade. Um jovem padre, bem apessoado. E diz a avó da Gina que ela acabou se encantando pelo padre, não conseguia tirar o padre da cabeça. Então ela inventava histórias e inventava motivos para o pai dela para ela estar na igreja todo dia. Ela começou a frequentar grupo de orações, participava do mutirão para arrumar a igreja, varria, limpava, lavava, estava na igreja sempre. E o pai nunca desconfiou, porém ela estava totalmente apaixonada pelo padre. Até que um dia ela criou coragem, demonstrou os seus sentimentos, os seus afetos pelo padre e o inesperado aconteceu. O padre retribuiu os carinhos, eles acabaram se envolvendo e numa noite de quinta para sexta-feira, ali no chão da igreja, um local sagrado, o padre e a mulher acabaram tendo sua primeira relação sexual dentro da igreja. E Deus não gostou nada disso. Conta a Gina que Deus amaldiçoou a avó dela. Então a mulher saiu correndo pela porta de trás da igreja, se transformando na mula sem cabeça. Mula sem cabeça, para quem não conhece, porém eu duvido que você não conheça a história da mula sem cabeça, que é do nosso folclore brasileiro. É um animal que não tem a sua cabeça, como o nome já diz, e no lugar da cabeça é uma labareda de fogo. Os cascos de metal, quando tocam ao chão, também deixam faíscas e deixam marcas de fogo pelo chão. Na ponta da cauda também tem uma fagulha de fogo. E essa mula sem cabeça corre por 7 cidades durante a noite. E ela só para na manhã seguinte, depois que o galo canta pela 3ª vez. E aonde ela estiver, ela cai no chão em forma de mulher, sem roupa, exausta por ter corrido por 7 cidades, às vezes com marcas de arranhões pelo corpo. E ela, por onde passa, ela acaba ferindo pessoas, trombando, dando coices. Toda vez que ela vê dentes e unhas, ela ataca essa pessoa. Então as pessoas já começam a conhecer o caso
E toda noite de quinta para sexta, quando estão na rua e se deparam com a mula sem cabeça, elas escondem as unhas, tampam a boca para não mostrar os dentes. E aconteceu isso também com a avó da Gina. Diz a avó da Gina que o pessoal da cidade falou que para tirar essa maldição eles precisavam ferir a mula sem cabeça com um pedaço de madeira virgem. Teriam que retirar uma estaca de madeira de uma árvore, fazer uma ponta, transformar numa lança, e na noite de quinta para sexta, quando esta mulher estivesse transformada em mula, se eles conseguissem ferir e tirar sangue da mula, a maldição estava quebrada. Porém, é bem difícil você conseguir chegar perto da mula sem cabeça. É um animal muito agitado, muito feroz. E a avó da Gina também contou que se tirassem o freio da boca, a maldição estava quebrada. Fico pensando como você vai tirar o freio da boca de uma mula sem cabeça. Se não tem cabeça, dificilmente você vai conseguir tirar esse freio da boca. Mas a Gina falou que foi assim que a avó dela contou para ela. Também a avó falou que se esse padre amaldiçoasse a mulher 7 vezes antes da missa, a maldição estaria quebrada. A verdade é que a Gina contou que a avó dela viveu por anos assim com esta maldição, toda noite de quinta para sexta se transformando na mula sem cabeça e aterrorizando ali o interior do Nordeste. Até que o vô da Gina, em uma noite de muita coragem, tirou lá o galho da árvore, fez uma estaca, conseguiu ferir a mula sem cabeça e livrou a maldição. Diz a Gina que a avó dela tinha essa cicatriz e até o dia em que ela faleceu, ela sentia dores nessa cicatriz toda noite de quinta para sexta. Eu andei pesquisando, é uma história do folclore brasileiro, porém ela tem origem lá de Portugal. Em Portugal já se contava essa história. Os portugueses inventaram esse caso porque muitos padres estavam se relacionando com mulheres e deixando a doutrina, deixando o sacerdócio e abandonando sua missão. Então, como uma forma de assustar as mulheres para que elas não se relacionassem com os padres, inventaram essa história de que elas iriam virar uma mula sem cabeça. E o porquê da mula, né? Com tanto animal no mundo, porque elas se transformavam em mula? Porque os padres, eles montavam mulas. Os cavalos eram usados pelo exército e por figuras da nobreza. A montaria dos padres eram as mulas. Então era o animal mais próximo do padre. Então, pelo padre montar a mula, a mulher se transformava numa mula. E veio para o Brasil essa história. No Brasil criou essa força, virou essa lenda desse folclore nosso. Também tem um relato de que essa história foi contada também de uma outra forma, onde não envolvia um padre, porém toda mulher que tivesse uma relação sexual antes do seu casamento virava mula sem cabeça. Acho que essa história foi se espalhando para tentar controlar os hormônios das jovens mulheres no Brasil que andavam se relacionando sexualmente antes de casar. Então os pais, para dar uma segurada na mulherada, começou a contar essa história de que elas iriam virar mulas sem cabeça se tivessem uma relação antes do casamento. No mais é isso, gente. É a história do nosso folclore, onde tem muitos outros personagens que a gente pode estar relatando aqui. Só depende de você. Deixa seu joinha, comenta aqui se você conhece a história da mula sem cabeça, se você já ouviu essa história contada de uma outra forma.
e deixa aqui no comentário que eu vou ler, vou responder. Lembrando que essa história foi mandada para mim pela Gina Miranda lá no Instagram. Ela conta essa história da avó dela. Você também pode contar sua história, trazer um relato pra gente lá no Instagram, Suave na Nave _oficial. Lembrando que neste canal tem vídeo comigo toda segunda-feira, quarta-feira rola um episódio comigo e com o Kioshi, às vezes um podcast aqui nessa mesma mesa, ou numa externa fazendo uma cobertura de algum evento, de algum acontecimento bacana no mundo da cultura geek, pop ou na espiritualidade. A gente sempre está de olho em tudo que acontece. Sexta-feira o Kioshi está por aqui trazendo seus relatos, suas experiências com a espiritualidade, com tudo que o Kioshi tem vivido ultimamente, e ele divide com vocês. Beleza, gente? Já se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém, vai ajudar muito pra gente. A gente é um canal novo, um canal pequeno, que depende da ajuda de vocês. Esse episódio aconteceu graças a Fran, da Cacta Decor, que apoia esse canal, ao Melrelin, do canal Excel Descomplicado, e ao Val, da Pro Advance de TI, 3 empresas que apoiam o Suave na Nave a trazer vídeos para vocês. Beleza, gente? Até a próxima segunda comigo. Quarta-feira tem um episódio bacana sobre o Guarujá Geek Show, hein? Não percam. Até mais.